Já há algum tempo, alguns inscritos do canal me pediram para fazer vídeos explicando o uso do Dual Rod e falando um pouco também sobre o aurímetro e sobre a paridade de trabalho desses caras com um bastão. Vou começar uma teoria nesse vídeo para a gente chegar nesse trabalho com ferramentas. Queridos iluminados, este vídeo comemorando mais de 2.000 inscritos no canal e também os parabéns que eu recebi do YouTube pelos 50.000 visualizações. Então, em comemoração junto com vocês, eu sou Rafael Branco aqui no canal da Luz e Arte, trazendo um novo conteúdo para a gente conversar sobre parte prática. Antes de eu falar sobre o uso prático destas ferramentas, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre algumas funções humanas dos nossos chakras e a criação e a formação do nosso campo áurico para depois a gente chegar na execução de medições com estes caras. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os fatos em relação aos seus chakras, o seu campo áurico, para depois, num próximo vídeo, a gente chegar aqui. Muita gente teoriza sobre os chakras, como eles trabalham, e o seu campo áurico, como ele é formado. Muitas vezes são teorias bem abrangentes sobre isso. Então eu vou começar os fatos desmistificando algumas coisas sobre os chakras. Existe diferença entre alinhar ou equilibrar os chakras? Não. Seus chakras precisam ser alinhados semanalmente? Não. Eles precisam ser equilibrados e alinhados em períodos mais curtos do que uma semana? Não. Chakras desalinhados e desequilibrados sempre são um problema? Também não. Eu vou explicar para vocês sobre os movimentos do nosso campo áurico em exemplos práticos para que vocês identifiquem, inclusive, situações que vocês já sentiram isso acontecendo. Vou lhes apresentar o meu convidado para este vídeo, o meu amigo Iluminadinho. Chamei ele de Iluminadinho para não chamar ele de O Iluminado, porque alguém poderia achar que tinha relação com o livro do Stephen King ou com a obra, né? Com o filme do Kubrick. Não. Então vamos colocar no diminutivo, é o Iluminadinho. Então já na presença do Iluminadinho, vamos ao segundo fato. Vamos trabalhar o conceito de alinhar e equilibrar. Quando se diz alinhar os chakras, não se trata da posição deles. Pois, na verdade, naturalmente, a posição deles no nosso corpo não é alinhada. Como exemplo, a gente está falando só dos chakras maiores, tá? Os 7 principais. O plexo solar e o cardíaco, eles são voltados ao lado esquerdo do corpo e não centralizados como o resto. E isso, gente, não existe terapia no mundo que mude. É uma questão física, faz parte do design da máquina humana. Nenhum tratamento do mundo vai mudar a posição do seu coração, por exemplo. Quando se diz alinhamento de chakra, estamos falando do alinhamento da sua emanação. Todos os chakras têm a sua posição no corpo, têm a sua região de trabalho, conforme vocês veem no Iluminadinho, mas agora eu vou explicar para vocês a linha que eu chamo de linha padrão. Iluminadinho, dá uma... Obrigado. Cada chakra dentro desta área de atuação emana energia para ambos os lados, tanto para frente quanto para trás. Então, como vocês veem no exemplo aqui com o Iluminadinho, você tem essa emanação energética acontecendo para a parte frontal e para as costas da pessoa também. Pode parecer um conceito de admissão e exaustão. Muitas pessoas, inclusive, explicam os chakras dessa forma, falando sobre um processo helicoidal, como se fosse uma hélice. Mas eu não acho essa metáfora muito boa para explicar, porque sempre vai dar a impressão de que ele está soprando para um lado, porém sugando do outro. E isso não é verdade. Eu prefiro entender essa emanação chakral como energia. Ela não sopra direcionada para um lado ou para o outro, ela é uma energia, ela preenche. É como se eu pegar um fio elétrico, eu não posso dizer, olha, ele está energizado e a energia está correndo para lá ou está correndo para cá. Não, ele está energizado, ele está emanando energia para ambos os lados. Se ele estiver aqui solto na cena e eu tocar nele, eu me torno um condutor. Então, além de ele emanar para um lado e para o outro, ele ainda vai emanar no meu braço que tocou nele. E eu tomo um choque. Então, a emanação energética acontece para todos os lados aonde encontrar condutividade. O chakra é a mesma coisa. Ele emana tanto para frente do corpo humano quanto para as costas.
Então, na verdade, ele também emana para os lados, é uma emanação 360 graus, é como se ele fosse um ponto de energia que ele está emanando para todos os lados. Essa emanação chacral compõe o seu campo áurico, com mais a influência de alguns outros fatores que não vou citar aqui, mas sim, grande parte do seu campo áurico é emanação dos seus chakras. Terceiro fato. Vamos falar sobre o tal alinhamento. Normalmente, a emanação dos chakras pode ser percebida a uma média de distância de 20 centímetros a partir do corpo. Em todos os sentidos, lembrem-se disso. Mas para exemplificar, estamos com o iluminadinho aqui de lado, então imagina 20 centímetros para frente, partindo do corpo dele, 20 centímetros para trás, partindo do corpo dele também. Aí, nessa distância, está proposta a linha de emanação dos chakras. Então, quando você mede cada um dos chakras na sua altura e você percebe que há uma superexposição ou uma subexposição em algum chakra, significa que ele ou excedeu ou está puxando contra a linha dos 20 centímetros de distância do seu corpo. Então, quando a pessoa se submete a um processo de equilíbrio de chakras ou alinhamento de chakras, é para qualquer coisa que esteja desalinhada desta linha de 20 centímetros, tenha a tendência de retornar ao padrão. Fato 4, vamos lá. O alinhamento periódico, ele realmente não é necessário. Porque muitas pessoas acreditam que, eu fui segunda-feira na minha terapeuta e ela alinhou meu chakra. Você acha que você vai passar a semana inteira com eles exatamente dessa forma? Na régua? A influência dos chakras no seu campo áurico é uma coisa que pode mudar até uma dezena de vezes durante o seu dia. Por N razões, ruins e boas. É muito raro você pegar uma pessoa aleatoriamente, dar uma medida nos chakras e falar: nossa, cara, você tá no equilíbrio total. É muito raro. Por que isso acontece? Vou explicar para vocês exemplificando um dia do iluminadinho. Iluminadinho, cara bacana, acordou, tem lá, segunda-feira de manhã vou no meu terapeuta. Ele vai no terapeuta, várias técnicas serão aplicadas, mas uma das coisas que o terapeuta do iluminadinho faz é alinhar os chakras. Ai, que bacana. Começar segunda-feira com chakrinhas ali, ó. Bacana. O cara saiu do consultório na régua, bonitão. Porra, vintinho na frente, vintinho atrás, tô equilibrado. Né? Ele tá caminhando pela rua num dia bonito, tranquilo. De repente, ele presencia um acidente automobilístico. Primeiro de tudo, aquele barulho da freada, aquela tensão na situação, a primeira coisa que vai acontecer é o frontal dele dar um pulo por atenção. Quando você escuta um barulho numa freada, a primeira coisa que você pensa é: isso está vindo na minha direção? Não. O acidente aconteceu do outro lado da avenida, longe de mim. A partir do momento que você percebe que você não corre perigo, você troca. A sua percepção volta ao normal, mas muito rápido. Ó, quem esquenta? O cardíaco. Porque você entra num processo de preocupação. Alguém se machucou? Meu Deus, o que aconteceu? Deixa eu olhar se eu posso ajudar. Devo ligar para o resgate. E nessa fração de segundo aconteceu isso tudo e todo o equilíbrio de chakras que o iluminadinho tinha feito no terapeuta dele. Beleza, ninguém se machucou, o iluminadinho continua, volta para casa e vai se arrumar e durante o trabalho ele recebe um telefonema. Olha que legal, o melhor amigo do iluminadinho ligou para ele para dizer que vai casar e convidou ele para ser padrinho de casamento. O que ele vai pensar? O cardíaco dele vai dar aquela potencializada. Cara, frontal dele, o coronário dele vai dar aquela crescida, porque ele quer abençoar esse matrimônio, ele ama o amigo, ele ama a futura esposa do amigo, tudo isso dá uma emoção muito grande para ele, ainda mais na representatividade de ter sido convidado para ser padrinho. Automaticamente rola um desequilíbrio novamente. Tudo embaixo daquela diminuída e ele se torna só coração e bons pensamentos. E, de novo, o alinhamento dos chakras do iluminadinho deu uma boa mexida. Ele vai trabalhar, passa o resto do dia, fica cansado, dá uma diminuída por cansaço físico na sua emanação energética, o que é normal também. Ele chega em casa, toma um bom banho, come alguma coisa e fala: poxa, meu dia foi meio acelerado, acidente de trânsito, vou ser padrinho de casamento, eu vou dar uma manutenção no que o meu terapeuta fez de manhã. O iluminadinho para dar uma meditada. Como é que ficam os chakras do iluminadinho nesse momento? Vira aquele sorvetão, aquele cone bonito crescendo, né? Com a parte superior fria, os chakras bonitões aqui em cima, ó, desse tamanho, porque ele está se conectando
com a superioridade dele, com os espíritos de luz dele, com a família estelar dele. Ok, passou esse momento, ele está super tranquilo, a esposa dele chega em casa e rola um clima. Fazem aquelas coisinhas, vocês já entenderam. E como é que fica os chakras do iluminadinho no momento que ele pensa nas coisinhas? O sorvetão da meditação inverte e vira uma pirâmide com uma base desse tamanho, ligadão na terra, chakra quente, lá embaixo. É o famoso meu apaga em cima e taca fogo embaixo. E alguém vai me dizer que essa movimentação do campo áurico é ruim? É natural. Próximo fato, a alteração do seu campo áurico e a frequência de emanação dos seus chakras, eles acontecem muitas vezes por dia por várias coisas, como algumas que eu citei, mas assim, notícias boas ou ruins, sentir frio ou sentir calor, sustos, medos, uma conversa boa ou ruim, presença de uma pessoa que você admira, comer algo muito gostoso, matar a sede ou beber pouca água. Tudo isso influencia a emanação dos seus chakras e do seu campo áurico a todo momento. Os seus chakras, eles respondem a estímulos dos seus sistemas sensoriais. Então, tudo que o seu sensorial capta de informação, sendo qualquer sensorial, isso vai ter reflexão na sua emanação energética. E esses estímulos acontecem o dia todo, inclusive até dormindo, porque os seus chakras, sim, reagem também energeticamente ao seu subconsciente, ao que você sonha ou pesadelos. Quem nunca fez um pipi na cama por causa de um pesadelo? Quem nunca acordou assustado com aquela sensação de eu tô despencando? Você acha que isso é o quê? Alteração no seu campo áurico? Sim, é uma função do seu sensorial trabalhando junto com o seu subconsciente, criando uma subrealidade para você que por alguns poucos momentos você acreditou que era verdade. Não é super normal você acordar de um sonho ou de um pesadelo com o coração... ele acelerou por quê? Que alguém botou o pé no acelerador? Não! Porque você criou uma nova realidade naquele momento, você acreditou naquilo. E esses estados de alteração da sua emanação energética e o trabalho dos seus chakras, inclusive, pode ser feito de maneira manipulada. Normalmente, a manipulação do seu campo áurico tem total ligação com uma outra teoria que eu acho bastante interessante, que é a teoria do magnetismo pessoal. Disse, normalmente, que pessoas que têm um alto magnetismo pessoal são pessoas que têm maior condição de manipulação da sua própria energia. Convencem as pessoas das coisas, falam bem, se portam bem, se arrumam bem. Gostaram da minha camisa? Esse tipo de situação é muito favorável para quem tem essa capacidade. Então vocês entendem como chakras desalinhados, na verdade, não são um problema, só significam que você está vivo. Mas vamos lá, próximo fato. Se tudo isso que eu falei até então não era um problema, até a manipulação energética do seu campo áurico é algo benéfico se for feito com propriedade. Onde está o problema? Quando que o não alinhamento dos chakras ou equilíbrio se torna um problema? Eu vou dizer para vocês duas situações problemáticas. Existem outras, mas eu vou citar apenas duas que configuram um problema no seu campo áurico. Lembrem-se do padrão 20 centímetros para frente, 20 centímetros para trás. Então existe uma regra. Todo ser humano deve, em situações de calma e tranquilidade, conseguir retornar o seu campo áurico para o padrão sem problema. Se por qualquer motivo alguma pessoa tiver dificuldade nesse processo e não conseguir retornar o mais próximo possível do padrão, ou seja, ela está sempre em situações de desconforto energético, não consegue adaptar a sua vibração e frequência para situações que ela está ali inserida, mas ela não se encaixa naquilo, essa pessoa precisa de ajuda. Ou o contrário, se depois de uma excelente notícia ela não conseguir se animar muito, ela precisa de ajuda. Segunda situação, campos áuricos amorfos ou anamórficos. Esta situação se configura quando a pessoa apresenta constantes alterações no desenho do seu campo áurico.
e começam a formar um novo padrão em repetição de formas anamórficas. Ou seja, essa pessoa, além de ter dificuldade de retornar ao padrão, como eu falei no item anterior, ela sempre que é medida, ela apresenta a mesma característica fora do padrão repetidas vezes. Isso é uma disformidade no seu campo áurico. Isto acontece e tem motivo, e este motivo é o problema. Esses problemas podem ser de ordens psicológicas, espirituais, físicas, não interessa, mas está aí a causa dos problemas que desalinham os chakras e estes motivos precisam ser percebidos, combatidos e tratados para que a pessoa consiga naturalmente retornar ao padrão. Mas Rafael, você está me falando então que todo alinhamento e desequilíbrio de chakra é uma besteira? Não, alguém pode ter essa impressão, mas eu não disse isso. Qualquer pessoa que se submete a algum tratamento e deve passar por um processo de alinhamento ou equilíbrio de chakras, isso momentaneamente o coloca mais próximo possível deste padrão que eu havia comentado, auxiliando inclusive um tratamento a acontecer logo em seguida e melhor absorção dessa técnica que será aplicada nela, sendo ela qual for. A pessoa está calma, centrada, tranquila, está pronta para receber e captar da melhor forma possível o que virá de bom ali a seguir. É como você ir ao barbeiro ou num cabeleireiro, eles não lavam o cabelo do cliente porque está sujo. Eles lavam porque o cabelo molhado facilita o trabalho deles e ainda depois dão aquela secada para fazer um penteado bacana, sair com um look very nice, e você tem que ter a sensação de que você saiu de lá mais bonito do que você entrou, aumentando sua satisfação. É um exemplo super simples, porém bastante válido. Se a pessoa coloca o pé dentro de um consultório para passar por um tratamento, ela no mínimo quer sair dela melhor do que ela entrou. Tá aí, minha gente, 7 fatos sobre as funções e mudanças dos seus emanações chakrais e da criação do seu campo áurico. Este vídeo vai servir de base para o próximo, que eu vou mostrar para vocês os usos das ferramentas, e a gente volta nesse tópico em breve. Se gostaram do vídeo, curtam. Se não seguem, sigam o canal. E até a próxima, queridos iluminados. Sejamos todos luz.